Cara, é o seguinte, a gente começa falando de um assunto muito importante que são os cuidados íntimos para nós, mulheres. A higienização principalmente. E eu recebo aqui, seja muito bem-vinda, doutora. É a doutora Karen que está aqui com a gente, Karen Rocha de Pau. Ela é ginecologista. Que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Que delícia. Agora é o seguinte, higiene íntima a gente faz todo dia, mas não quer dizer que a gente faz todo dia que a gente está fazendo direitinho, né, doutora? Não é verdade? Tem um exagero, né? O exagero também não é bom. É verdade. Então tem algumas dicas, alguns cuidados, alguns produtos que a gente tem que ficar atenta e a gente vai aprender agora. Convido você, inclusive, aí na nossa página, no Instagram, @VocêBonitaTV, tá? Porque lá você vai poder interagir com a gente, mandar suas perguntinhas, participa mesmo, que a gente adora. A gente gosta muito quando você participa, tá? E para começar, eu queria saber quais são aí as maiores queixas que você tem no seu consultório em relação à higiene íntima? O que mais tem de problemas, vamos dizer assim? Então, primeiro a gente tem que pensar o que é sujeira, tá? Então, quando que a vagina ou a vulva ela fica suja? Não é uma sujeira que tem que aparecer. E tem algumas sujeiras que o pessoal fala que não é sujeira, é normal. Então, quando a gente fala de corrimento, a gente tem um corrimento que é o fisiológico da mulher, que tem algumas mulheres que querem acabar com isso. Mas isso é saudável. Isso é saudável, que é o jeito da vagina se limpar. Então, normalmente, o que a gente precisa limpar é a parte de fora. O lado externo é que ele precisa de algum cuidado. Então, passar uma água, um sabonete, né? Mas coisa leve, é coisa de pele. Internamente, a vagina ela não precisa ser limpa. Por quê? Porque ela tem já o seu próprio meio autolimpante. E o que acontece quando limpa, faz aquela ducha interna? Você tira toda a proteção. Né? Então, você tem uma proteção que a vagina tem lá pra ela e, de repente, você tira toda essa proteção, passando sabão, sabonete íntimo lá dentro, óleo de coco, algumas limpezas com chás, barbatimão, camomila. Tem muita gente que acha que isso é benéfico e não é. Tudo que a gente introduz dentro da vagina, querendo ou não, é uma agressão. E a vagina, para se defender, ela faz o quê? Tenta tirar aquilo lá. E aí, às vezes, cria até mais corrimento. É porque, bom, eu vou dizer que o pH da parte interna é muito diferente da parte externa e de qualquer outra parte do corpo, né? O que é esse pH e por que influencia tanto? O pH da vagina, ele tem que ser mais ácido, porque a microflora da vagina, ela gosta dessa acidez. E a própria acidez já serve como uma proteção, porque muitas bactérias da pele, mesmo bactérias infecciosas, elas não gostam desse pH. Então, o pH da vagina é entre 3,5, 4, que é bastante ácido. E aí, quando a gente muda esse pH, por exemplo, usando os sabonetes, e os sabonetes, eles têm pH de 7, 8. Nossa, é completamente diferente? Totalmente diferente. O sabonete íntimo... isso eu perguntava, o sabonete íntimo, ele vai lá para 5,5, 6, mas você vê que não é ainda o pH da vagina. Então, eles são feitos para serem usados do lado externo. E dentro, esse pH mantém os lactobacilos, que são os lactobacilos acidófilos, que eles gostam dessa acidez. Então, o lavar do lado de dentro ali, a ducha vaginal, tudo, isso só atrapalha a microflora da vagina. Então isso fica mais difícil, por isso que a gente não é pra fazer. Ela vai se limpar sozinha, gente. Se ela tá criando... É autolimpante, autolimpante. Então. Olha só, se ela tá criando, perfeito, né? É perfeita. Ela tá criando essa secreção pra mandar embora. Por isso que toda calcinha tem aquele forrinho, que é justamente para receber célula morta, bactéria que não devia estar lá, vindo junto com esse líquido que a gente chama de corrimento, mas é o fisiológico. Entendi. Então é isso. Então tem que tomar cuidado com o que é natural. Muitas vezes a gente não quer, de repente, aceitar que é assim, que tem um corrimento, que tem até um cheirinho que é característico. Sim. Claro que tem que tomar cuidado com a questão do cheiro, porque pode ser uma infecção quando ele é mais forte, né, doutora? Então, assim, o cheiro, por isso as pessoas às vezes falam de nojinho, é nojento. Não, não é, gente, é seu. E a gente tem que conhecer o nosso cheiro. Por quê? Perfeito. Saiu do normal, aí é o anormal. Qual que é? Não sei, porque você que está sentindo isso. Então, muitas vezes, quando você vai no médico, a gente pergunta, qual que é a cor? O que está te incomodando? Eu tô com corrimento. Qual que é a cor?
né? É amarelo, é marrom, é esverdeado, é acinzentado, ele é fluido, ele é mais grumoso. Tudo isso conta. E cada uma dessas coisas pode ser diferente, pode ser até patológico, que é a doença, né? E o cheiro mais importante ainda. Então, que tipo de cheiro que você vê? Tem que cheirar mesmo, gente, porque assim, é nosso. É nosso. A gente tem que se conhecer, Isso. até para saber quando tem algum problema errado. As quantidades são diferentes. Então, por exemplo, uma paciente que é mais alérgica, então ela tem aquelas rinites, sinusites, então ela tá sempre entupida. Ela tem mais corrimento. É mesmo? É normal. Olha, influencia então, não sabia. Isso, se você está nas crises de rinite. Então, muitas vezes a gente vem achando que isso é uma doença e às vezes não, é só um estado. Entendi. Por isso que a gente tem que se conhecer e saber, porque dependendo da época do mês, o corrimento pode vir de formas diferentes. Se você usa ou não anticoncepcional, se você usa DIU. Então, você tem várias coisinhas que podem aumentar ou diminuir. Né? A ovulação, pode que vem aquele que parece uma clarinha de ovo, né? Mas assim, não tem cheiro. Qual que é o cheiro normal? E aí, cada uma tem o seu. Às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais fraco, mas é isso que a gente tem que ver, é quando sai do seu normal, quando sai do que você está esperando sempre. Perfeito. Agora você trouxe aqui alguns produtinhos, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Me conta, a gente começa por onde? Por aqui? Pode Vamos ser? aqui por cima, isso. Aqui? Vamos ali, ali são os mais comuns. Tá. Aí tem o absorvente, o absorvente diário, protetor de calcinha, né? Tá, e aí? Ele é bom? É bom. Mas tem paciente que, de repente, começa a fazer uma alergia. E aí começa a irritar, começa a dar coceira, aumenta o corrimento. Então tem um monte de coisa que vai mudando. Então, o protetor de calcinha, ele é uma boa coisa quando você está precisando por alguma razão, ou você está usando um creme para um tratamento, ou você está querendo que a calcinha fique mais sequinha. Mas não é uma coisa para usar todo dia, porque não precisa. Né? Então não é indicado, mesmo aqueles... E tem uns que são perfumados ainda. Tem perfume, aí tem aquela coisa que parece um plásticozinho por cima. Então assim, tudo depende. Pra quê? Porque não tem uma coisa ruim. E por quanto tempo também, né? Isso, porque assim, você tá usando por quê? Por causa do seu corrimento, mas ele não é ruim. Entenderam, gente? Entenderam? Então tem que prestar atenção em tudo isso. E quando usar, também tem que tomar cuidado com a frequência que troca. Sim, e ver a marca. Às vezes a gente precisa trocar marcas, às vezes uma marca dá menos irritação do que outras. Então tudo isso conta na hora da gente usar qualquer produto. Mesmo a calcinha, quando a gente começa a usar um tipo de calcinha, se ela for muito sintética, às vezes você sente um cheiro diferente do suor. Então tudo isso a gente tem que olhar. E assim, não é um modelo de alguém. É o seu modelo, é o que vale para você. Qual é a calcinha que para mim é mais confortável? Qual que é a calcinha que me deixa menos suada, que me dá menos irritação? Perfeito. Bom, tem um monte de produtinhos aqui pra gente entender. Já mandou sua pergunta lá no @vocêbonita, já pode mandar, que eu pergunto aqui pra doutora também. Eu vou dar um recadinho, já volto. Vai tranquila que a gente tem muita coisa. Boa, adoro. Tem bastante informação aqui no programa, tem treino, tem culinária. E agora, bom, vamos voltar então, doutora. A gente estava aqui, começamos com o protetor diário, que é para tomar cuidado. O que são esses produtinhos? Me conta. Vamos falar sobre coisas que são comuns. Então a gente tem aqui o creme vaginal. Tem muita paciente que me pergunta, fala: ai, doutora, me deixa com um creminho para eu ficar em casa usando. Não é bom, gente, porque eles têm antibiótico, tem antifúngico e tem algumas coisas que mudam o seu pH. A gente tem também perfume. Adoro, assim, artista que fez lançando, isso, né? Mas não serve pra nada, gente. O que é perfume pra pepeca? Pelo amor de Deus. A pepeca já tem o seu cheiro fantástico. Pra que colocar perfume? Boa. Né? Você só vai esconder depois se você tem uma infecção, se você tem algum problema. Não percebendo, né? Isso, então assim... Mas em momentos específicos? Na hora ali eu duvido que seja o que o parceiro ou a parceira querem nesse momento. Eles querem o cheiro natural. De verdade. É isso. Então tá bom. Então o perfume realmente ele só serve para esconder nada.
Muito bem. Gilete é super chato porque machuca a sua pele. Então tem muitas pacientes que têm aquela alergia, faz foliculite. Então é um negócio que realmente não dá para usar sempre. Eu sempre uso Gilete. Gente, você vai ver, sua pele fica mais escura, você faz aquelas bolinhas. Então, você indica outros tipos de depilação? Outros tipos de como depilação, a cera ou a laser? O laser é excelente. Certo. E aí, independente do tipo de laser, você tem uma menor agressão à pele. Tá. Então, se o pelo te incomoda, vamos na raiz do pelo. Entendi. E você recomenda tirar tudo, tem que deixar um pouco por proteção? A gosto do freguês. Não tem problema se quiser tirar tudo. Não, o pelo realmente ele perdeu a função. A partir do momento que a gente anda vestido, ele perdeu a função. A calcinha já tá protegendo, Isso. então tá bom. Que mais que não pode aqui, ó? Descolorante químico. Tem gente que gosta de fazer formas, cores diferentes. Isso é muito agressivo, né? É super agressivo para a pele. Por quê? Porque ele também muda pH, entra dentro dos poros, faz as foliculites, infecções. E uma coisinha que é fantástica, mas não dá para usar o tempo todo, gente, é o tal do lencinho umedecido. Ele é ótimo para limpar bumbum de nenê, ele é ótimo para você se limpar se você vai num banheiro fora de casa, mas assim, não dá para usar ele o tempo todo. Ele não substitui água e sabão, que é o que a gente precisa na hora do banho. E só do lado de fora. Não vem querendo colocar lá dentro, porque não é legal. Deixa lá dentro bonitinho, do jeito que Papai do Céu fez. E o próprio jeito de limpar, acho que interfere também. Por mais que seja o próprio papel higiênico, tem que ser com cuidado. Não pode, acho que, esfregar muito, enfim. Esfregar pra quê? Não precisa. A gente não precisa fazer uma esfoliação ali. Então, o que pode, né? Pode ser só falou de coisa ruim. Hidratante vaginal, adoro. O hidratante é diferente do lubrificante. Tá? O hidratante é para manter a hidratação vaginal. Então, principalmente pacientes que estão passando por algum tipo de tratamento, estão usando algum antibiótico, pacientes no climatério, menopausa, elas precisam dessa hidratação para se sentir mais confortáveis. E o óleo de coco? Então, o óleo de coco é o óleo de coco, gente. Não é nada assim. Cada um tem o seu óleo de coco, cada um usa um conservante diferente. Então, não é uma coisa que foi feita para vagina. Isso, não é específico. Isso. O hidratante vaginal, ele vem para vagina. Então, ele tem um pH específico. E tem no mercado hidratante vaginal? Tem. Pertinho do lubrificante, os preservativos, sabonete íntimo, tem lá. E aí a gente tem... pode falar, tem perguntinha do público também daqui a pouquinho. Ó. Sabonete íntimo, que é esse pra gente usar durante o banho. Que é ok, que é legal usar, que é indicado. E é só do lado de fora, gente, tá? É só do lado de fora, não precisa lá dentro, é aqui, ó, do lado de fora, tá bom? Tá bom. E a gente tem o lubrificante. O lubrificante é pra hora do sexo. Por quê? Pra ficar tranquilo, não ter aquela coisa de, fiquei com medo porque vai doer. Então o lubrificante, ele te ajuda a dar esse conforto. E ele é feito para a vagina. Não é como óleo de coco, não é como a vaselina, não é como óleo de cozinha. Isso não é lubrificante, tá, gente? Tem que ser específico. Tem que ser específico. Calcinha de algodão com tecido que respira. O algodão é o melhor, a melhor opção. É sempre a melhor opção, porque ele respira. Tem hoje alguns tecidos sintéticos que te deixam respirar, ok. O mais importante é você usar. Te deu conforto? Você gostou? Você tá tranquila com isso? Você nem pensou nessa calcinha? Tá ótimo. E quando ela tá muito apertada, pode prejudicar também? Prejudicar não, mas ela é desconfortável, né, gente? Às vezes fica aquela marca. Entre usar aquela de bumbum inteiro, ou a fio dental, ou assim, ou assado, não me importa. O mais importante é você estar no conforto. Então, às vezes, a gente tem paciente que usa calcinha muito apertada e fica assada, fica escurecida a região por causa do atrito. Do atrito, verdade. Então, assim, aí não deve ser tão indicado. Então, tudo é uma questão de conforto para essa paciente. Perfeito. Agora, vamos colocar, Glau, então, a perguntinha do público? Quem mandou pra gente no @VocêBonitaTV? Um beijo pra você que mandou, que acho que é a Marlene, né? Ó, minha mãe tem infecção urinária de repetição. As causas podem estar associadas também à alimentação, como alimentos picantes? Sim. Sim. Por incrível que pareça, o que a gente come faz sim você mudar algumas, ou mesmo o pH, ou mesmo a flora vaginal. Às vezes até o que come o seu parceiro. Entendi.
Porque você entra em contato com outras coisas diferentes do que você está acostumada. Certo. Então, a alimentação sim influencia. E às vezes quem tem intolerâncias, quem bebe muito pouca água, então a hidratação está super importante. Infecções urinárias geralmente tem a ver com a microbiota intestinal, a microbiota urinária que são as bactérias, e a bactéria da vagina. Então isso pode dar. E infecções recorrentes, quer dizer, minha imunidade não está boa. Eu tenho que olhar minha imunidade. Será que eu estou comendo bem? Será que eu estou dormindo bem? Então tudo isso... Será que o corpo está absorvendo bem? Sempre. Aí tem que ter um acompanhamento de médico. Então, a coisa que é recorrente não é normal, tem que olhar. Aliás, falando em infecção, já vocês estão vendo essas calcinhas aqui, ó, fofas aqui na frente, é porque tem um conteúdo exclusivo lá no YouTube. Daqui a pouquinho começa o horário eleitoral e aí a gente vai fazer um conteúdo especial falando só de infecções para vocês daqui a pouquinho, que tem a ver com essas calcinhas que estão aqui na frente, tá? Fica aí. Bom, tem mais perguntinha do público? Vamos colocar na tela quem mandou. Márcia, um beijo para você. Sou professora de natação, olha só, fico direto na piscina. Tem algum problema? Não tem problema, desde que você não fique limpando lá dentro. Então, o cloro da piscina, é claro que ele vai ter contato dentro da vagina, ele vai passar por ali. Só que com o passar do tempo, você mesma já vai criar essa proteção. Então, o mais importante é evitar de ficar com o maiô molhado por muito tempo. Então, se está na piscina, deixa molhar. Saiu da piscina, tenta secar, trocar, passar por um outro biquíni, um outro maiô. Então, são coisas que no professor de natação, às vezes você fica direto na piscina, ok. Mas a partir do momento que você sai, aí é interessante você enxugar, secar, trocar a roupa. Não ficar muito tempo, isso vale também para quem tá curtindo a piscina, uma praia, é a mesma senão dica, não ia ter graça nenhuma, né? Ter um tempo certo para ficar na piscina, tipo, não. 5 minutos, bora trocar, mas 5 minutos não dá, né? A gente Quem não vai curte. na praia, aí você vai de vez em quando. Agora, ela que é professora de natação e tá sempre ali, no molhado, no aí úmido... tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem que ter esse mais cuidado. A gente na praia pode ficar, viu, gente? Tá bom. Ai, gente, essa doutora é muito legal. Vamos colocar, então, mais uma perguntinha do público. Ah, Mari, minha amiga, um beijo pra você. A depilação íntima pode ajudar na hora de fazer a higiene íntima? Se não, o quanto pode ser prejudicial? Mas essa você responde daqui a pouquinho, tá bom? Que eu vou dar uma dica agora e já venho, doutora. Agora vamos voltar aqui pra mesa. Vou colocar de novo, então, Glau, a perguntinha pra gente repetir da Mari. A depilação íntima pode ajudar na hora de fazer a higiene íntima? Se não, o quanto pode ser prejudicial? Então, o que é higiene íntima, tá, Mari? Claro, fica muito mais fácil de limpar a pele quando você tem pouco pelo, ou os pelos estão um pouquinho mais curtos. Então, fica mais fácil de você fazer a higienização da pele assim. Porém, não atrapalha a higiene íntima. Então, se você gosta de mais cabelo, menos cabelo, cabelo mais longo, cabelo mais curto, não importa. Água, sabonete e ponto, e deixar enxutinho. Então, mas pode fazer a depilação? Pode. Por que não? Aí é a gosto do freguês, sempre. Aí tem uma questão de depois do banho, algumas pessoas falam que é importante secar bem, mas o quanto secar bem? Porque tem mulheres que usam inclusive até o secador de cabelo para secar muito bem aquela região, ou outras ficam sem calcinha durante o tempo para secagem correta. O que é melhor fazer nesse momento, depois do banho? Eu já tive pacientes com queimadura na vulva por causa de secar com secador de cabelo. Olha, pelo amor de Deus, que perigo. Não pode, não precisa, nem com jato gente. Geladinho lá, os mas neutro, assim, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa, porque é como se fosse o cabelo, gente. O nosso couro cabeludo, ele fica molhado mais tempo do que o cabelo, porque ele vai secando devagar. É a mesma coisa lá embaixo, mas o tempo que fica úmido não é tanto. O que a gente geralmente fala para fazer é não deixar já abafado. Então, dá uma secada boa com a toalha mesmo. Se quiser, pode passar o papel higiênico, pode passar o jato frio do secador, mas assim, nada disso é obrigatório. O ficar sem calcinha, andar um pouco, né? Ah, vou arrumar meu cabelo primeiro, beleza. O negócio é não deixar abafado e cuidado com os produtos ou com a que a gente usa, porque pode queimar, é uma pele delicada. É muito fininha, né? Ela é muito sensível, tem que tomar muito cuidado. Então, só secou com a toalha, sequinha, limpinha, já tá tudo certo. Tá ótimo. Então tá. E dormir sem calcinha? É ótimo. É bom? Por quê? Você deixa lá ela livre, feliz, tranquila. Deixa respirar, né? Porque fala assim, tem que deixar respirar. Sim. É assim mesmo. Você tem que deixar respirar e
Pra que a calcinha à noite? Tá, entendi. Não, pode tomar uma aguinha. Que, inclusive, gente, é o seguinte, a nossa pauta está terminando aqui porque vai começar o horário eleitoral daqui a pouquinho. Inclusive, tem o seu Instagram, né? Já vamos falar o Instagram para quem está assistindo aqui na TV? Que é Doutora Karen. @doutora Karen, assim, simples assim, @doutora Karen. E aí, o que vai acontecer? Agora que vai começar o horário eleitoral, você tem a opção de continuar com a gente lá no YouTube. Isso é muito bacana, né, doutora? Porque a gente pode continuar a pauta, aí lá nós vamos começar a falar agora sobre as infecções. São vários tipos de infecções que, inclusive, tem tudo a ver com a higiene que a gente está falando aqui agora, né? Então, você vai poder, inclusive, mandar suas perguntinhas, conversar com a gente lá no YouTube, que é Você Bonita. Você chegou lá no YouTube? Procura Você Bonita. A gente continua lá essa pauta, tá? Então, durante o horário eleitoral gratuito, o Você Bonita continua no aplicativo da TV Gazeta e também no YouTube, como eu acabei de falar agora, youtube.com/Você Bonita. Então, fique com a gente. E aqui, ó, a gente acabou de falar da parte de higiene, tem a parte da calcinha, que você já falou que é de algodão é melhor, né? Então, algodão Tecidos que respirem. Tecidos que respirem. E a gente vai notando, né? Agora, acho que a dica incrível que ela deu aqui hoje também é se conhecer, né? Quanto mais você se conhece, você conhece o seu corpo, você vai saber o que está prejudicando e o que não está, o que é bom e o que não é, né? Isso é muito importante também. Super. E a calcinha, ela tem uma validade, gente. Ela não dura para sempre. Então, tem pacientes que vêm para mim e falam assim, ai, mas eu tô gastando, a calcinha não dura nem 1 ano. Não é? E ela dura em torno de 6 meses e você vai ver que o fundinho da calcinha, ele sempre vai pegar uma corzinha diferente. Perfeito. Então, ó, agora horário eleitoral, a gente continua no YouTube, já estamos de volta. Até já. Agora a gente continua aqui. Para você que está curtindo a gente através do YouTube, muito obrigada. Obrigada pela audiência de vocês aqui também, que está cada dia melhor. Eu sempre acompanho também quando eu não estou aqui, estou em casa, estou acompanhando e é maravilhoso isso porque mais pessoas têm acesso a informações tão importantes como essas, né? Então, bom, a gente falou de higiene íntima, sabemos como limpar direitinho os produtos que podem, os produtos que não podem. Só que se isso não for feito corretamente, pode acontecer mais infecções. Então, a higiene íntima está diretamente ligada à infecção. Acho que não é só essa causa, certo? Mas está ligada. Sim, a higiene íntima é importante para você se conhecer, para você manter as coisas limpas, assim como a gente lava o cabelo, toma um banho. Então, a higiene é sempre importante. Mas as infecções, elas têm a ver com imunidade, com qualidade de vida, como você encara alimentação, sono, estresse, trabalho, família. É muito engraçado, porque eu falo que a vagina, ela é intimamente emocional. Então, às vezes, a gente tem... Você fica, por que eu tô tendo tanta candidíase de repetição? E aí você vai lá, trata, conserta. Tratar a infecção, às vezes, é super fácil. O problema é não deixar ela voltar. E aí é uma causa da pessoa. E às vezes tem que mudar, sim, alguns hábitos de vida, que as pacientes às vezes falam assim, mas isso é muito difícil, mas tem que mudar. Porque seu corpo tá falando, eu tô deixando entrar a cândida aqui porque não tá certo. Entendi. Doutora, vou tirar a calcinha. Vamos lá. Mas não é minha mão. Naquela. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Que eu vou tirar do varalzinho. Pode começar desse lado mesmo? Pode. Ai, gente, essa produção é a coisa mais fofa desse né? mundo. Meninas, tá muito fofo isso. Ó, tirei a calcinha. Tcharam! E temos aqui a... Candidíase e a clamídia. São diferentes? São totalmente diferentes. Tá. A clamídia, ela é sexualmente transmissível, a candidíase não. Muita gente fica falando que a candidíase passa de um para outro. Não. Candidíase, ela só consegue aparecer quando a vagina deixa. Porque normalmente, se a gente dá uma olhada lá dentro da vagina, vai ter cândida, só que não tem infecção. Sempre tem. A cândida, então, faz parte. Faz parte da flora vaginal. Tá. A flora vaginal, ela é bem vasta. Então, tem bactérias grandes, bactérias pequenas, tem alguns protozoários e tem fungo. A cândida é um deles. Então, assim, quando que ele consegue crescer? É porque a gente deixou. Tá. Para ter uma candidíase, a cândida, ela gosta de um pH de 1,5, 2, então é mais baixo ainda.
Nossa, então, bem baixo. Por isso, porque alguma coisa mudou. Tá, ou alimentação, ou ficou muito úmida. Sono, umidade. Imunidade. Às vezes, relação sexual que faz muito tempo que não tem, e aí muda o nosso pH também. Ah, é? Isso pode acontecer. Porque a vagina, ela fica acostumada com algumas coisas. Mas se você para de ter relações, terminei um namoro. Quando você vai ter de novo, às vezes você vai ter essas pequenas quebras e mudanças de pH. E o que fazer depois da relação também para que essas infecções não ocorram? Então, a relação em si não vai dar infecção, né? A menos que o parceiro ou a parceira tenham. E aí é o caso da clamídia, por exemplo, que aí não tem muito o que fazer. Teve contato com alguém sem proteção, você vai pegar. Tá. Então, mas depois da relação, precisa lavar lá dentro? Não, não precisa. Você pode tomar um banho, tirar o excesso do que tem, somente. Não precisa lavar lá dentro, isso não Ficar vai melhorar ou piorar. Vai piorar. Isso. Né? Vai piorar e vai tirar a sua flora, sua Até proteção. porque o sexo é natural. Sim. Né? E é a mesma coisa da questão que você estava falando das secreções e tudo mais. O sexo também é algo natural. A vagina foi feita para receber o sêmen, independente desse pH. Por isso que ela tem um pH mais ácido, blá, blá, blá. Então tem tudo isso. Na hora da ovulação, ela fica mais receptiva. Entendi. Então é tudo isso. É feito para aquele que é o negócio. Universo, né? Por isso a que gente é legal, não precisa ficar mexendo, não. Mas é legal a gente ter informação e saber direitinho, porque a gente é tanta informação. Isso. É tantos cuidados que a gente tem que ter. Vou tirar menos é mais. Menos é mais. Boa, boa. Tirei mais uma calcinha que é... Oba! Vaginose. Vaginose tricomoníase. Essas são as chatas. Por quê? Porque tem cheiro. Ali, clamídia, candidíase, tem um corrimentozinho mais clarinho, né? E raras as vezes que tem cheiro. Agora, vaginose tricomoníase, essa sim. Aí vem aquele corrimento que fica bem amarelado, até meio esverdeado, você vê bolhas, vê pedacinhos de grumos assim, e tem cheiro. Cheiro de peixe, cheiro de ovo, né? Depende. Eu sempre gosto de perguntar para as minhas pacientes qual que é o tipo de corrimento que tem. Eu sei que não estamos num horário legal, mas assim, cheiro de peixe, cheiro de ovo, cheiro de carniça, cheiro de suor, tudo isso fala a favor de um tipo de infecção diferente. Por isso que é importante, a gente tem que conhecer. Tem que identificar o cheiro. Tem que cheirar, tem que olhar. Pro médico. Isso. Para ele porque saber. É super importante. Tá. Só pelo cheiro você já também tem uma ideia de qual é o problema. O celular ajudou muito, porque elas tiram foto. Mas ainda falta a parte do cheiro, que aí eu preciso delas. É legal, então, tirar uma fotinho pra mostrar pro médico. Tira uma foto. Putz, eu tô com uma coisinha esquisita. Pá, tira a foto pra depois mostrar. Porque às vezes demora pra ir na consulta e aí não tem mais nada. Boa. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Vai lá no nosso canal, quer dizer, você já está no nosso canal, né? Se inscreve lá, porque tem um monte de gente assistindo, mas a maioria às vezes nem é inscrita. E aí é legal, porque você vai ficar sabendo de todo o conteúdo e sempre vai receber informações de vídeos novos que vão postando aí durante todo o dia. Uma informação melhor que a outra. Então, já vai lá, fica com a gente e já se inscreve, curte também esse vídeo, tá bom? Para mais pessoas terem acesso. Perguntinha? Bora lá. Pode fazer pergunta, né? Náusea. Cadê a perguntinha? É da Sara, um beijo, Sara. Pode usar lenço umedecido, doutora? Pode, com parcimônia. Não precisa usar o tempo todo, né? Então, em casa, não precisa usar lenço umedecido. Você pode lavar se você quiser. Agora, eu tô na rua, vou ter que usar um banheiro que eu não conheço. Ok usar o lenço umedecido, mas é por fora. Devagarinho. Isso, sim. Você não carinho. precisa fazer... não precisa arrancar fora a pele. Tá. O que tem pessoas, né? Tem essa coisa com limpeza, né? Tem muita gente. Acha que tá sujo, que é feio, que é esquisito. Não é, gente. Lavar. E não tem jeito. Se você tira essa gordurinha, esses líquidos normais, é ruim. Não pode. Então, vou tirar mais uma calcinha pra vocês aqui, Oba. O que temos aqui? Falamos das duas, né? Falamos. Pode tirar. Isso, obrigada. Herpes genital e HPV, doutora. As duas sexualmente transmissíveis. Tá? O herpes genital a gente vê mais como úlceras, são algumas úlceras que dói. Então, geralmente é uma das doenças que a paciente vai mais no consultório porque dá dor. Então, dá pequenas, parece uma afta, né? Às vezes uma, às vezes 3, às vezes 10, às vezes 15. Tudo depende do seu nível de imunidade. E ele dá por fora ou por dentro também? É mais do lado de fora. O herpes, ele gosta dessa pelinha que tem um pouco de pelo. Entendi. Né? Entre o pelo e o não pelo ali. Ele gosta dessa pelinha de mucosa. Então, aparece ali. E, geralmente, o herpes aparece sempre no mesmo lugar.
O HPV aí não é uma úlcera, né? Não é aprofundado, é para fora, que são as verrugas. As verrugas genitais, a maioria das vezes a gente está falando de HPV, que também é uma doença por vírus, tem até vacina, né? As vacinas que a gente dá para os adolescentes, para tentar aliviar esses sintomas. Porque nenhuma dessas doenças aqui, elas são maléficas no sentido de, pode trazer uma complicação maior. Mas elas são a porta de entrada para doenças malignas, tipo cânceres. Então, o herpes e o HPV, eles podem predispor a uma lesão cancerígena. Então, assim, a gente falou muito da parte natural também da região íntima, né, da vagina, que tem as secreções naturais, que tem até o cheirinho que é natural. Agora, a gente tem que prestar muita atenção quando tem um ardor, algum tipo de sangramento diferente, alguma bolinha diferente, uma textura, qualquer coisa diferente, tem que olhar. Normal. Tem que olhar. Tem que olhar. Tá. Por isso que é Coceira importante e tudo. olhar. Pegar o espelhinho, é olhar mesmo, gente, não tem que ter vergonha, não. Você tem que saber as cores que são. Às vezes tem paciente que tem pintinhas ali, e eu falo, essa pintinha ok, mas tem essa pinta aqui que você vai ter que dar uma olhada um pouco a mais, porque isso pode virar um melanoma, um câncer de pele, mesmo que você ache que não tem nada. Mas eu nunca tinha visto essa pintinha aqui. Eu falei, tá vendo? Você tem que ver. Vai que ela cresce, vai que ela coça. Então é importante a gente se conhecer. E a região íntima não quer dizer, assim, não é um lugar proibido. Proibido. Tem que ver. Se íntima, você não sabe, né? quem vai conhecer? É íntima, mas é sua, né? E quando é sua, tem que conhecer de perto. Boa, doutora, tem que Vamos botar na o última? espelhinho lá pra ver. A perguntinha do público. Vamos Olha na só quem mandou. pergunta. Gosto. A Andréia, maravilhosa, um beijo. Às vezes dá aquela coceira na praia. O que fazer? Pode ser normal, às vezes, na praia? Geralmente, as coceiras da praia são alérgicas. Então, é porque ficou muito tempo úmido, com areia, é porque ficou sentada e a areia do mar, a água do mar também, às vezes, ela pode não estar tão limpa assim. Então, dá essas coceiras e a maioria das vezes é alérgico. Então, se você usa um antialérgico, você vai ver que já melhora do outro dia. Antialérgico de pomadinha? De pomadinha mesmo, né? Então, usa um antialérgico e vê. Normalmente, essas são as coceirinhas que passam no outro dia. Aquelas que você voltou da praia e ainda continua coçando, aí sim pode ser uma infecção. Vamos ver. Então tem que ficar de olho aí. Se passar rápido, tá ok. Isso. Você pode tirar pra mim, por favor, Então doutora? vamos lá, Obrigada, última. tá mais pertinho, né? Vamos ver? Vamos ver. Sífilis. Sífilis. Então, ninguém fala muito de sífilis, né, gente? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível e ela vem como uma úlcera que não dói. Então, vem um machucado que a paciente fala assim, olha, doutora, apareceu esse machucado aqui, mas ele não dói, não sangra, não dá nada. Sífilis. E o problema da sífilis é que se a gente não vê esse machucado na hora, ele vai sumir e a doença vai ficar interna, que aí vira sífilis secundária, sífilis terciária, e isso pode se passar até para os nenéns. Hoje em dia, a sífilis está voltando, não era uma doença tão comum, porque a gente usava bastante antibióticos e a sífilis era bobinha, ela morria com qualquer antibiótico. Agora a gente não está se cuidando tanto e ela ficou mais resistente a alguns antibióticos. E a gente deixou de usar alguns antibióticos antigos para usar esses novos. Então, a sífilis está voltando, principalmente nos adolescentes. É mesmo? Tem vacina? Não tem. Não tem. É uma bactéria que a gente usa um antimicrobiano, um antibacteriano. Isso. Antibacteriano. Isso. Algum desses problemas tem alguma vacina? Não. Só o HPV. Aqui, HPV, certo. Tá? Só. O herpes não tem. A clamídia também não. A candidíase estão se fazendo algumas vacinas para quem tem as candidíases recorrentes, né? Assim como aquela vacininha de rinite, a gente tem alguns componentes alérgicos que a candidíase recorrente pode ter. Então, a gente usa imunoterapia. Algumas das doenças, a maioria, então a candidíase, o herpes, o HPV, a gente gosta de usar imunoterapia, porque elas têm a ver com a imunidade. Certo. As outras aí são mais infecção mesmo, é um bichinho que chegou lá e tá lá enchendo o saco. Ai. Perguntinha do público. Bora lá. A Maísa, um beijo pra você, Maísa. Na menopausa, o cheiro muda? E o que mais? Aí eu já vou complementar. O que mais muda nessa questão de cheiro e de textura e de secreções? A menopausa realmente é um problema. No sentido de que a gente está vivendo mais, gente. Então, a gente está vendo mais problemas da menopausa porque a mulherada com 50, 60 anos está voando. Super ativa. Isso, então não tem essa de ser vovozinha e não poder fazer mais nada.
Então, o que muda? Muda o cheiro, sim. Por quê? Porque você tem uma atrofia e às vezes a gente mesmo sente quando entra na menopausa que às vezes o suor muda de cheiro e às vezes pode acontecer a mesma coisa na vagina. Então você perde um pouco dessas glândulas sebáceas e odoríferas que vão atrofiar, então muda o cheiro, sim. Tá. Às vezes sua mais, às vezes sua menos, às vezes tem mais cheiro, às vezes tem menos cheiro, mas o que mais muda? Tudo atrofia pela falta do hormônio. Então a menopausa parei de ter o hormônio feminino, que é a progesterona e o estrogênio. Então vai ter a secura, que é o que mais as pacientes reclamam, é a secura da vagina. E não é só para a parte da relação sexual, é até para limpar. Depois que faz um xixi, às vezes para passar um sabonete, fica ardido, ela fica muito fininha essa pele, então ela racha com facilidade. E aí, os hidratantes, os lubrificantes, extremamente importantes. E são, como é que a gente pode falar? Acessórios novos. Porque agora que a gente está dando mais atenção para essa parte da mulher. Antes não se falava de menopausa em mulher, porque, não, é coisa de gente velha. Não, gente, agora a menopausa, a gente tem pacientes 20, 30, 40 anos na menopausa, então a gente precisa dar um jeito nisso. Porque não tem que sofrer, não. Mas muda, esses muda detalhes muito. mudam. Muda, e é normal muda também. Muda até cabelo, muda a gordura que fica ali nos grandes lábios, aqui em cima. Tem paciente que fala assim, ficou muito flácido e fica mesmo. Muda a cor. Né? Tá. Os pelos mesmo, então começa a ter pelo branco. E aí o Entendi. pelo branco não sai na depilação a laser, tá, gente? Poxa vida. Até isso, né? Oh, meu Deus, mas tudo bem. Acho que daqui a pouquinho vai ter depilação que pega o pelo branco. Vai ver. ter, com certeza. Porque, né, Você acha que eles vão avançando deixar? há tanto tempo? Imagina. Perguntinha do público. Bora lá. A Leiliane, um beijo. É normal estar sempre assada? Não Leiliane tem alguma coisa errada. E normalmente a assadura é sinal de alergia. Alguma coisa está irritando a sua pele. Seja uma calcinha, seja um sabonete, alguma coisa. Às vezes até o suor, que você, tô comendo muita pimenta ultimamente, ou tô comendo uma conserva XYZ. Eu tenho pacientes que falam isso. Quando eu como esse salame, me dá assadura. Porque ela fica mais irritada. Então, é importante a gente ver essas coisas, mas não é normal não ficar sempre assada, lindona. De vez em quando até pode ser mais... Às vezes, quando você usa uma roupa diferente, né? Tá de biquíni, um final de às vezes, semana né? com o namorado depois de muito tempo. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Mas toda vez, não. Tem que investigar. Tem que investigar. Mais perguntas. Eu gosto das perguntas. perguntas. Mandou também. A Daniele, um beijo pra você. Olha que linda. Coletor menstrual faz mal? Não, de jeito nenhum. O coletor menstrual, ele veio como uma opção ecológica, né? Então você tem menos lixo. O coletor menstrual, não sei se todo mundo conhece, ele parece um copinho ou um disquinho de silicone que a gente introduz dentro da vagina, ele coleta o sangue e aí quando você, a cada 4, 6 horas, dependendo do seu fluxo, você vai lá, tira, lava, coloca de novo. Isso é o coletor menstrual. E ele é reutilizável, você usa ele todo mês e é só lavar água, sabão e uma vez por mês a gente faz aquela esterilização com água quente, só. Tá? Bacana, né? É super legal. E ele dura 2, tem pacientes que têm aí até 4 anos de um coletor menstrual só. Não faz mal, mas é isso. E para o meio ambiente é perfeito também, né? Isso. Tem que trocar com frequência, não adianta deixar lá, pois hoje você vai lembrar dele amanhã. Não pode. Assim como o OB. Então tem essas coisas de ter que fazer a limpeza X horas, a cada 4, 6 horas. Tem que trocar e fazer a limpeza. Fazer a limpeza. E aquelas calcinhas que são absorventes? Super legal também. Que são laváveis são também, laváveis. Você vê que elas não têm, elas sempre são meio que de tecido respirável. Tem biquíni com absorvente. Tem, hoje em dia a gente tem tá uma de maravilha. tudo, gente. Tem de tudo. Tá uma então, maravilha. assim, esse negócio de ficar incomodada, nananina. Tem que experimentar. Algum você vai encaixar com você, né? Às vezes, se você tem um fluxo muito grande, talvez a calcinha não seja tão legal. Às vezes, se você tem um fluxo muito pequenininho, qualquer dessas calcinhas, um coletorzinho pequeno, tudo isso é uma questão de se conhecer. Tá, e testar também. Mal não vezes. faz. Muito bem. Mais perguntinha. Quem mandou agora foi a Tânia. E ela pergunta: rejuvenescimento íntimo a laser pode causar reações ou ser prejudicial? É um assunto que está muito em pauta ultimamente, muito na moda, que é o rejuvenescimento íntimo. Tânia, rejuvenescimento íntimo, ele é fantástico.
fantástico. Por quê? O que é rejuvenescer? Não é que eu quero ter uma pepequinha de 15 anos, não. É porque eu quero usar a minha pepeca do jeito normal, né? E na menopausa, a gente fica com essa coisa muito seca, perde elasticidade, perde tudo. E aí, no rejuvenescimento íntimo, que a gente entra com o laser por dentro da vagina, você faz com que esse colágeno, essa lubrificação volte. Então, tira os desconfortos que a relação sexual ou que a menopausa te deu. Por isso que a gente chama de rejuvenescimento, porque é para parecer a sua vagina de 30 anos, que você não tinha problemas com ela. Então, é extremamente benéfico, é um tratamento que veio para as mulheres e é uma inovação, porque ninguém ligava pra gente. Não é verdade? É verdade. A gente tem, e isso é um cuidado para nós mesmas. Tá te incomodando, entrou na menopausa, não tá dando pra namorar mais, tem alguma coisa errada aí. E o rejuvenescimento íntimo, ele veio pra ficar mesmo. Olha, que maravilhoso, hein? Já deve ter tido pauta aqui, né, Glaucia, falando sobre isso. E vira e mexe, vem novidade, porque tá avançando muito rápido. Tá cada vez mais. Será que dá tempo de perguntinha? Ai, rapidinho, vai. De que forma o diabetes influencia na vagina? Ah, isso é super importante. Diabetes é açúcar a mais no sangue. Vai ter açúcar a mais na vagina. E aí o que acontece? Cândida adoram açúcar. Então, pacientes que têm diabetes, normalmente apareceu com a cândida, é porque o diabetes está descontrolado. Então, super incomum ali um com o outro. Maravilha, ó. Eu adorei, doutor. Foi maravilhoso, que papo legal. Espero que vocês tenham gostado também. Eu quero deixar aqui o @ da doutora, que é @doutora Karen. Simples assim, gente. Karen com K, @doutora, né? Por extenso. Completo, por extenso. Doutora Karen. Muito obrigada. Ela que é ginecologista, Karen Rocha de Pau. Amém. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, né? Foi ótimo mesmo. Tchau, e eu gente. vou passar